Será formalmente anunciada em Kyoto, no Japão, onde está a decorrer uma reunião do Comitê de Património Mundial da Unesco. O futuro do Val do Coa está traçado desde junho do ano passado. No dia 7, Jorge Sampaio aterrou em Foz Coa com o rei de Espanha e o presidente da Unesco. A comitiva de peso só queria dizer uma coisa: desse o mundo as voltas que desse, um dia o Val do Coa seria património mundial. O dia é já amanhã, quando forem 7 da tarde em Kyoto, no Japão, 10 da manhã em Portugal. Os critérios da Unesco são científicos, mas o texto que sustenta a decisão é no mínimo poético. O primeiro critério da Unesco diz que a arte rupestre do Paleolítico Superior do Val do Coa é uma ilustração excepcional do despertar do gênio criador na aurora do desenvolvimento cultural do homem. O segundo critério não fica atrás. A arte rupestre do Val do Coa mostra de uma forma excepcional a vida económica, social e espiritual do primeiro antepassado da humanidade. Por detrás de tanta poesia, fica a certeza de que as gravuras do Coa são o mais importante registro mundial de arte do Paleolítico Superior. Só isso explica que este tenha sido o segundo processo de classificação mais rápido da história da Unesco. Apesar desta decisão da Unesco, muitos habitantes de Foz Coa suspiram ainda pela barragem e não acreditam que a classificação de Património Mundial leve algo de novo à terra. Mas a barragem é um caso encerrado. A EDP está agora a retirar o último equipamento. Uma memória para passar ao esquecimento, vestígios da barragem que serão retirados nos próximos meses. A recordação de uma albufeira abundante continua apenas na memória. Para mim, o ficar era a barragem. Ou então aguentar as duas coisas. Agora assim é que pode ser. Tem havido movimento por aqui? O movimento que há cá todas as semanas é da canalha que andam nas escolas. Que andam aos sábados e domingos. Vem meio do dia deles e não vem cá mais ninguém. Ao menos a mim só me deu prejuízo. Porque andaram-me a vedar uma tapada que tenho lá no centro. Já há 2 anos começaram a dizer que me compravam. E já tenho lá 3 ou 4 cartas registadas que eles me mandam. E então agora vedaram-me tudo, conforme vedaram tudo, a ligar a rede uma à outra, deitaram fogo e ardeu uma tapada. E agora, no prazo de 15 dias, se não vierem a combinar comigo, eu entrego ao tribunal. Sem lutas jurídicas, as marcas do passado começam a ser mostradas um pouco por todo o lado. A Quinta de Santa Maria, agora conhecida por Erva Moura, reuniu vestígios de várias épocas e abriu ao público o Museu de Sítio. Prova evidente que o Val do Coa é um local único no mundo. Tem um conjunto de gravuras notáveis, quer do ponto de vista científico, que nos ajudam a compreender a história e o aparecimento da arte e o deslumbramento que é o manuseio do risco e a acrobacia que o risco faz. Portanto, é um conjunto de gravuras fabuloso, não é? Os visitantes este ano, segundo dados do Parque Arqueológico do Coa, já ultrapassaram os 40.000. Agora, com a declaração de Património Protegido da Unesco, o número tenderá a aumentar, apesar de não convencer os mais céticos. Estou contente, por um lado, pois, evidentemente, que é um património mundial, mas o que é que isso vem a trazer de valor a Foz Coa? A resposta foi dada pela Unesco. O Parque Arqueológico do Val do Coa deve ser preservado pela humanidade porque é um exemplo único do desenvolvimento cultural do homem. Os investimentos em Foz Coa não têm surgido ao ritmo desejado pela população local. No entanto, há obras que vão ser inauguradas em breve, como a Pousada da Juventude. Mais ambicioso é o parque temático, projetado por espanhóis, e o museu do Parque Arqueológico, que começará a ser construído no final do próximo ano. Este é o sítio, a paisagem será recuperada. Aqui vai nascer um espaço dedicado à história do Val do Coa. O museu, obra de 4,5 milhões de contos, vai ter 14.000 metros quadrados divididos por 3 pisos. A obra deve estar pronta em 2001. É realmente a grande aposta e onde se pode continuar a estudar o parque com outras condições, onde se pode exibir, mostrar e explicar e enquadrar todas as gravuras que se encontram aqui nesta área. Mas as grandes obras do Val não ficam por aqui. No primeiro semestre de 99 abre a Pousada da Juventude, edifício desejado por muitos, visto ser a falta de camas uma das lacunas da vila. Mesmo assim, este prédio, destinado a uma estalagem de 4 estrelas, está parado porque não há verba para terminar a construção. Falta agora um acordo com um grupo espanhol, o mesmo que desenvolve o estudo que mais atenções atrai. O parque temático está já em anteprojeto. Este projeto é um projeto grandioso, não pelo seu quantitativo em dinheiro ou pela sua dificuldade de concretização, mas sim pelos resultados que vai dar. Isto é, não se espera obter grandes lucros do parque temático, espera-se sim que dê um contributo decisivo na desertificação
ou na luta contra a desertificação desta região, não só deste concelho, mas desta região. O objetivo é que em 2003 o Vale do Coa receba por ano 230 mil visitantes. A decisão da Unesco será oficializada apenas nas próximas horas, mas já ninguém a põe em causa. O Presidente da República comenta o facto com satisfação. Sampaio considera que fica assim demonstrado que valeu a pena suspender as obras da barragem do Coa, apesar das fortes críticas da altura. Uma grande vitória da capacidade portuguesa. Em primeiro lugar, convém recordar a coragem que houve por parte do Governo na altura de suspender uma barragem e apostar tudo na consagração das gravuras e da sua internacionalização. Vale a pena recordar isto, foi uma medida muito difícil e, pelos vistos, muito correta. E agora, evidentemente, trata-se de, depois desta decisão, pôr todo aquele conjunto ao serviço da arte, de toda a investigação e, ao mesmo tempo, também permitindo às populações locais o desenvolvimento porque anseiam. Mas é um grande momento, fecha-se um capítulo, fecha-se com chave de ouro, abre-se outro, e que leva, com certeza, espero, à concretização de todos os projetos que existem sobre aquela área do país. As gravuras paleolíticas situam-se num raio de 10 km em redor de Vila Nova de Foscoa, mas a sede do Parque Arqueológico do Coa é no centro da vila. É lá que se encontra o repórter Vítor Moutinho. Boa noite. Vítor, que mudanças é que vão ser introduzidas com esta decisão da Unesco? Olá, muito boa noite, José Alberto Carvalho. A mudança principal é uma responsabilidade acrescida para todo o Parque Arqueológico do Coa. Todo ele, os núcleos visitáveis têm uma extensão, como tu disseste, de 10 km, mas a extensão dele é de 17 km, vai desde o Rio Douro até à Faia, onde se encontram o primeiro núcleo do mundo de pinturas paleolíticas. A área do Parque Arqueológico é uma área de 200 km quadrados, que estarão a ser protegidos, e a novidade é que já foram feitos levantamentos de 28 núcleos, só 3 deles é que são visitáveis. A responsável por esse levantamento é Martim Batista. Qual é a responsabilidade a partir deste momento que o Centro Nacional de Arte Rupestre tem? Bem, antes de mais uma precisão, são 28 núcleos conhecidos com arte rupestre, dos quais 23 têm arte paleolítica, o que faz deste conjunto o maior conjunto mundial de arte paleolítica de ar livre. Claro que o Centro Nacional de Arte Rupestre, a sua função, a sua principal responsabilidade neste momento, como desde a sua criação, será exatamente fazer o inventário exaustivo, o estudo, mas também privilegiar a conservação. E, nos próximos tempos, esse vai ser um dos principais objetivos do Centro Nacional de Arte Rupestre no que diz respeito à arte do Coa. Os painéis estão situados em zonas de rocha xistosa. Como é que vai ser feita essa proteção? Já há uma ideia, a partir deste momento há responsabilidades no que diz respeito à proteção dos próprios painéis? Bom, temos ideias sobre isso, até porque já conhecemos relativamente bem os sítios e conhecemos os problemas. Agora, temos que estabelecer protocolos com organismos especializados na conservação de xistos, porque o problema das gravuras do Coa são quase todas em xistos, mas na zona da Faia são em granitos, portanto tem outro tipo de problemas. Os xistos, uma das características da arte do Coa é exatamente o facto de se fazerem as gravuras na parte mais elevada dos xistos, em alguns desses painéis, por exemplo, na Cana do Inferno ou na Penascosa, e aí, devido aos problemas de diaclases que os xistos têm, devido ao tipo de diaclases que os xistos têm, essas zonas são mais facilmente degradáveis. A nossa função agora será estudar a melhor maneira de conservar esses painéis de forma que possam continuar abertos ao público e até, eventualmente, abrir mais algum núcleo ao público. Muito obrigado, António Martim Batista, o responsável pelo Centro Nacional de Arte Rupestre. Deixa-me te dizer, José Alberto Carvalho, que a decisão definitiva sobre a elevação a Património Mundial de Foscoa será conhecida entre as 5 e as 8 desta madrugada e depois António Guterres chegará para divulgá-la aos foscoenses às 11h30 da manhã. Obrigado, Vítor Matinho. Por causa dessa visita de António Guterres, acompanhado do Ministro da Cultura, o Parque Arqueológico do Coa não funciona amanhã como normalmente. Num dia normal, o parque abriria às 9 da manhã. No entanto, amanhã as visitas estão suspensas, atendendo ao programa oficial do Primeiro-Ministro. Mas já agora, em jeito de aviso, se pretende visitar as gravuras, a direção do parque recomenda que as marcações sejam feitas com 2 semanas de antecedência e só mesmo com marcação é que há a possibilidade de visitar as gravuras paleolíticas do Coa.
Com esta decisão da Unesco, que será anunciada na próxima manhã, Portugal passa a contar com 9 monumentos ou sítios na lista do Património Mundial. O mais recente é o Centro Histórico do Porto. O primeiro a ser reconhecido foi o Centro de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, nos Açores. É o único ponto da lista que não fica em Portugal continental. Fustigado por um terremoto, o Centro de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, muito beneficiou em ter sido declarado Património Mundial em 1983. Também nesse ano, a Unesco decidiu dar o mesmo título ao Mosteiro dos Jerónimos e à Torre de Belém, em Lisboa. A poucos quilómetros fica a paisagem cultural da Vila e da Serra de Sintra, beneficiadas com o título de Património Mundial há apenas 3 anos. Ainda em 1983, a Unesco declarou de uma assentada o Mosteiro da Batalha e o Convento de Cristo em Tomar. A estes dois magníficos monumentos veio juntar-se em 1989 o Mosteiro de Alcobaça, um dos mais importantes edifícios da Ordem de Cister em toda a Europa. Pelo meio, em 1986, surgiu a classificação do Centro Histórico de Évora, talvez a cidade que mais tenha sentido este tipo de classificação. O título mais recente foi direitinho para o Centro Histórico do Porto, que conseguiu ser eleito há apenas 2 anos, depois de um longo processo. Agora chega o Val do Coa. Declaradas Património Mundial, as gravuras passam a estar em todos os roteiros turísticos do mundo, com tudo o que isso tem de bom e de mau. Em dia de efemérides, falo-lhe agora de uma outra, recordada pelo Presidente da República. Jorge Sampaio deslocou-se a Óbidos para